A paz do Eterno para todos os meus irmãos, todo o nosso povo. Estamos aqui novamente, como temos dito, todas as segunda-feira procuramos estar trazendo uma mensagem para os irmãos, gravando um vídeo para abordar assuntos escriturais, da Escritura, da Bíblia. E assim estamos hoje a fazer isto, iniciando aqui mais um trabalho, uma mensagem, um estudo, uma meditação na palavra do Eterno. Quero agradecer a todos os irmãos que têm nos apoiado, as igrejas. Muitas pessoas têm entrado no nosso vídeo lá no YouTube, que o nome do nosso canal é Emuná do Eterno. Eu sou o pastor Paulo Marins e quero agradecer a esses irmãos que têm curtido, têm compartilhado, têm se inscrito no canal, têm também dado ali uma palavra, né? Participam ali do bate-papo. E isso tem sido uma bênção para o nosso contato espiritual, nosso relacionamento como igreja do Eterno. Então, mais uma vez, nós vamos abordar aqui um tema bíblico, né? Uma palavra bíblica, que ela é muito importante para nós. Para os irmãos que assistiram o vídeo A Semente da Mulher, algumas coisas que eu vou falar hoje é bem parecido com algumas coisas que estão naquele vídeo. Ou seja, algo que eu vou falar hoje foi dito naquele vídeo, mas não com as prerrogativas de hoje. Hoje nós vamos estar em uma linha assim, diferente daquele tema, dentro das escrituras, mas não totalmente ligado àquele tema que foi a semente da mulher. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema, o tema é: o homem foi criado primeiro? É uma pergunta esse tema, né? O homem foi criado primeiro? Vamos ver isso nas escrituras? Realmente isso é uma verdade, porque se comenta muito entre nós, no meio dos evangélicos, que o homem foi criado primeiro. E aí, muitas das vezes, entra aquele sentimento, né, que não pode ter, mas acaba tendo, um sentimento de estar fazendo uma excepção de pessoa. Não, o homem foi primeiro, então a mulher está no segundo plano. O homem é o primeiro, então a mulher está no segundo plano, e aí cria aquele sentimento, às vezes até, né, de certa forma, um sentimento machista, né, uma conduta machista, por alguns, por não conhecer as escrituras corretamente, não meditá-la nela, não procurar realmente ler o texto, observar nas entrelinhas do texto qual é a mensagem que está nos trazendo, para que a gente não venhamos cometer equívocos, né? Infelizmente, uma leitura mal feita, né? Não feita com zelo, não havendo assim uma meditação, uma dedicação, uma oração, estar orando, buscando a inspiração do Eterno, o entendimento da sua Torá. Então a gente acaba muitas das vezes cometendo alguns equívocos esses que pode nos atrapalhar na nossa caminhada espiritual, pode estar também nos atrapalhando nossos relacionamentos pessoais uns com os outros. Então nós vamos ler as escrituras aqui. Peço a você, se você não está com a sua Bíblia em mão, depois tu vai conferir, se quiser pegar a sua Bíblia agora para estar lendo conosco. Vamos ler uma passagem bíblica aqui. Na verdade, vamos ler duas passagens. A primeira passagem que vamos estar lendo é em Bereshit, que na nossa Bíblia aportuguesada se chama Gênesis, né? Bereshim, que em português é conhecido como Gênesis. Então, Gênesis, capítulo 1, o versículo 26 e 27. Vamos ler. Diz assim: Então o Eterno disse: façamos a humanidade
Na sua Bíblia pode estar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E que eles governem sobre os peixes. A palavra governe na tua Bíblia deve estar domínio, né? Tenha domínio sobre os peixes no mar, as aves no ar, os animais sobre toda a terra e sobre todas as criaturas que se rastejam sobre a terra. Então, e o versículo 27. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. Na sua Bíblia pode estar: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele os criou. Criou-os macho e fêmea. Perceba bem, olha a palavra de Deus, o que ela está falando para nós. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus os criou. Criou-os macho e fêmea. Você vê que o versículo tem uma conotação no plural. A minha Bíblia aqui está falando humanidade, na tua deve estar homem. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem e a imagem de Deus os criou. Está no plural. Criou-os macho e fêmea. Então você vê que o versículo encerra dando gêneros. O gênero masculino e o gênero feminino. Criou-os macho e fêmea. Então o versículo está dizendo que ele criou o ser humano, a sua imagem os criou. E os criou macho e fêmea. Então vamos aqui para o capítulo 2 de Gênesis, versículo 21. Então Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne, o local de onde a tirou. Da costela que Adonai Deus tirou do homem, criou uma pessoa do sexo feminino e a levou à pessoa do sexo masculino, ou seja, o homem. A pessoa do sexo masculino, o homem, disse: até que enfim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão de o homem deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Então, vamos agora procurar aqui entender o que lemos. Você vê que quando a gente lemos a Bíblia com calma, com pausada, fazendo uma leitura bem tranquila, você percebe que a leitura bíblica ela vai já falando ao teu coração, à sua mente, ao seu entendimento. Porque as escrituras, essa é a função dela. Fazer o homem conhecer os propósitos divinos. Fazer o homem entender o caminho do eterno, a vontade do eterno. Então a gente estamos aqui diante de alguns verbos hebraicos, né? Aqui da criação. É o verbo aqui que nós estamos, é o verbo bará. Né? Então o verbo bará, eu até anotei aqui, para passar para vocês. O verbo bará, o significado dele é criar, modelar ou moldar, dar forma. No sentido literal é preencher algo. Então, o verbo aqui que nós estamos diante dele, dentro do texto bíblico, fazendo a leitura dele, é um verbo chamado bará, que ele tem, né, ele tem a função aí, ele significa criar, moldar
da forma, no sentido literal, preencher algo. Então, percebamos que esse verbo, ele está dentro de um contexto da criação. Embora existe junto com ele mais 3 verbos, que é chamado Asar, né? Asar e Yatsar, e o outro é Canar. Então tem esses verbos, Asar, né? Asar, Yatsar e Canar. São outros verbos. Todos esses verbos, o homem tem, o ser humano tem. Todos esses verbos o ser humano tem. O único verbo, e o próprio Criador tem, o nosso próprio Pai, o Eterno, também tem esses verbos também. Porque não poderia ser diferente, né? Ele que é o Criador de todas as coisas, não teria como ser diferente. Porém, o verbo bará, só o Eterno tem. Já o ser humano não tem. Ele é exclusivo do Eterno. Ele é exclusivo do Criador, porque o verbo bará ele está relacionado a trazer à existência coisas que não existem, ou seja, não tem matéria-prima. Não tem nada, não tem o material para, através do material, fazer algo passar a existir. Ter a matéria-prima para criar algo. O homem não tem o bará, porque bará está relacionado só à pessoa divina, porque só ele pode fazer coisas daquilo que não se existe. Só ele pode fazer coisas sem ter nada em mãos, não ter a matéria-prima em mãos. Só ele pode fazer, só o Eterno pode fazer isso. Já o ser humano, aí é que entra a semelhança, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, façamos a humanidade, o ser humano, conforme a nossa imagem e semelhança. Aí entra a semelhança. O ser humano não tem só uma imagem que está relacionado ao Eterno, mas ele tem a semelhança, ou seja, ele tem a autonomia, a autoridade de criar. Porém, ele só cria de algo já existente, ou seja, tem que ter a matéria-prima para ele criar, né? E aí a gente vê que o homem cria aí avião, cria navios e tantas coisas, casa, mas para isso ele tem que ter o material em mãos para criar. Então o homem não cria nada sem ter a matéria-prima em mãos, mas ele tem o poder de criar. Inclusive é o único ser que tem o poder de criar coisas, de fazer coisas, de moldar, de dar forma, de fazer existir algo a partir de um ponto já existente. Só o ser humano tem essa capacidade, mais ninguém. Nem os espíritos dos anjos, seja eles anjos do Eterno ou os anjos que saíram da sua habitação natural e estão hoje presos em cadeias, nem eles têm poder de criar nada. Só a raça humana tem poder de criatividade, de fazer coisas. Então vamos lá. Vamos buscar aqui o que nós lemos. O homem, ele tem 2 naturezas, podemos dizer assim. A natureza espiritual, a natureza espiritual, o ser vivo, o ser espiritual, né? Ele tem isso. Então isso é bará, isso é feito por Deus. Ele que fez, nos fez do nada. Agora, o corpo não. O corpo não é bará, o corpo ele fez de algo, ele formou o corpo físico, o corpo humano de algo que é o barro, que é o pó da terra. Então, o homem tem a natureza espiritual, que ela procede de cima, do alto,
do Eterno, da sua sabedoria, da sua bondade, da sua essência, procede dele. Já o corpo é do chão, é do barro, corpo físico, o ser humano. Então, por isso que nós somos chamados de ser humano, porque para haver a identificação de um ser humano, é preciso de um corpo. É o corpo que identifica que somos seres humanos. Então, o corpo é a habitação da alma do homem, do ser espiritual. O corpo é a nossa casa. Então, Deus já tinha o homem, o ser humano pronto. Porém, ele foi agora fazer um corpo físico, para o homem habitar num espaço físico, numa atmosfera física, planeta Terra, porque essa é a vontade do Eterno, de criar um ser que fosse diferente dos seres espirituais, porque os seres espirituais eles não têm um corpo definido, porque são seres nas prerrogativas espirituais, são espíritos. Inclusive os anjos eles têm poder até de tomar forma que eles assim quiserem, né? Eles podem tomar forma diversas. Então mas o ser humano não. O Eterno fez o ser humano e deu a ele um corpo definido, um corpo humano. Então esse corpo humano ele é tirado da onde? Do local que o homem passaria a habitar, o planeta Terra. Assim como os anjos vivem numa atmosfera espiritual e por isso a sua existência é dentro das prerrogativas da eternidade, do lugar deles de habitação, eles foram feitos de acordo com o local que eles habitam lá na eternidade com o Eterno. Assim o Eterno fez o homem, o ser humano, de acordo com o local que ele habitaria, que o Eterno fez para ele morar, né? O planeta Terra é o nosso lar, e para o ser humano estar nesse planeta Terra, ele precisou o quê? Fazer um corpo, mas o ser humano já existia com ele, tá? Porque você vai perceber que quando ele constrói o corpo humano, quando ele faz o corpo humano, quando ele modela o corpo humano, quando ele dá forma ao corpo humano, aí ele vai soprar nas narinas do ser humano o fôlego de vida. E ali o homem passou a ser o quê? Alma vivente, ou aquele corpo recebeu vida. Aquele corpo era simplesmente, podemos dizer assim numa linguagem mais acessível para o nosso entendimento, era simplesmente um boneco. Mas quando ele estava pronto, não tinha vida, está todo pronto, todo perfeito, perfeitinho por dentro e por fora. Inclusive o Eterno fez o homem, né, por dentro e por fora, com todo o seu sistema biológico corretíssimo, perfeito, né? Então está um ser perfeito, porém aquele corpo só vai entrar nas prerrogativas de vida quando ele receber o Espírito do Eterno, porque é esse Espírito que vai emanar nessa pessoa a alma humana, o ser humano. Então o homem passou a ser um ser vivo, não porque ele tem um corpo, porque o Eterno soprou nas suas narinas um corpo, ou seja, o fôlego de vida, e ele passou a ser o quê? Alma vivente. Você percebe isso no nosso dia a dia, né? Nós não somos, eu não sou o corpo, a minha pessoa que habita nesse corpo. O corpo é meu, é lógico, é evidente, mas o ser humano, ele não é simplesmente o corpo, ele é um ser vivo, que veio dos céus, veio do alto, porque quando o Eterno soprou, é ele que sopra o fôlego, é ele que sopra o quê? O Ruach, o espírito de vida.
É esse espírito de vida que ele sopra que torna o homem o quê? Alma vivente, alma humana. Então a obra ali está perfeita. Quando o Eterno faz isso, essa obra, o homem já está pronto. A raça humana está pronta. O Eterno coloca a raça humana dentro daquele corpo que é um corpo humano, que foi feito do barro. Então a natureza espiritual, ela funde na natureza física. Por isso que a Bíblia está bem clara em dizer que o homem tornou-se, passou a ser alma vivente, um ser vivo, um ser humano. É tão tremendo isso que quando um ser humano vem a falecer, nós falamos o quê, né? Quando a gente vai a um sepultamento de uma pessoa amiga, de um ente querido que partiu, né? Nós usamos, qual a palavra que usamos? Eu vou ao sepultamento do corpo de fulano. A gente nunca fala o nome da pessoa. Não, vamos sepultar a pessoa. Vamos sepultar aquele indivíduo. Não, a gente fala, vamos ao sepultamento do corpo, tá? Então, aquele corpo, a pessoa, ao falecer, a vida, a alma, o fôlego de vida que estava nela, saiu, se ausentou. E quando esse fôlego sai, aquele ser humano vem a entrar no estado de óbito, vem a falecer. Então, ele passa a ser agora o quê? Um corpo humano, só isso, mas não é mais a pessoa, porque a pessoa, ela não é simplesmente o corpo. O corpo faz parte de toda a estrutura humana, é lógico, evidente, porque se não fosse assim, o Eterno não teria feito o corpo. Faz parte, o corpo é importante, o corpo é a casa do ser humano, o local que o ser humano habita, né? A alma habita. Porém, o ser humano, ele passou a ser um ser vivo a partir do momento que o Eterno soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida, o seu ruah, o seu espírito de vida, o fôlego de vida, e faz com aquele ser que tem uma forma só de um corpo, que tem só um corpo, mas não tem vida, agora passa a ter vida e passou a ser uma alma vivente, ou um ser humano vivente, ou um ser vivo. Você percebe que quando Yeshua é interrogado por Nicodemos, olha bem o que Nicodemos vai interrogar Yeshua, e nesse interrogatório, Yeshua pega e fala assim para ele: necessário é vós nascer de novo. Aí ele olha para Yeshua e fala assim: mas como pode ser isso? Como pode um homem já velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E Yeshua pega e fala para ele: você é mestre em Israel e não está entendendo o que eu estou falando? Que Yeshua está falando para ele aqui: é necessário nascer de novo da água e do Espírito, pois aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus, no reino celestial. Então o que Yeshua está dizendo para ele ali? E Yeshua ainda aperta ele dizendo: você é um mestre e não está entendendo o que eu estou te falando? E Yeshua está dizendo que é necessário o homem voltar para a sua origem, para o seu estado original, porque o homem não é simplesmente corpo, o homem é um espírito dentro de um corpo, é uma alma vivente dentro de um corpo, e ele veio de onde? Veio de cima, veio do alto. Por isso que Yeshua, por várias vezes, ele fala para o seu povo, para aqueles que estavam ali ouvindo, que a gente precisa buscar as coisas que são de cima. Buscai primeiro as coisas que são de cima.
É porque de lá é que vem toda a dádiva. Inclusive o ser humano veio de lá, porque o Eterno é que soprou o seu Ruá, o Espírito de vida, naquele corpo. E aquele corpo se tornou um ser vivo por causa desse ato do Eterno. Isso demonstrando que a alma, o ser humano é um espírito vivo, que o Eterno já tinha ele consigo. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito volta para Deus. É por isso que a Bíblia fala que todos vão dar conta a Deus dos seus atos, porque o corpo volta ao pó. Mas a alma não, a alma é um ser vivo. E a Bíblia é bem clara em dizer que todos vão comparecer diante de Yeshua. Todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas confessarão que ele é Senhor. Olha, como é que as pessoas vão comparecer diante de Yeshua em um juízo para o vê-lo e por ele ser julgado e confessar ele como verdadeiramente como o único Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, pois por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se faria. Como é que as pessoas vão aparecer diante do Senhor se muitas delas já morreram? Não existe nem ossos delas. Tudo já virou pó, tudo já virou cinza. Como pode? É porque as pessoas não é simplesmente corpo, elas é uma alma vivente. Elas têm que prestar conta do que elas fizeram por intermédio do corpo que o Eterno fez para ela, que o Eterno formou. O Eterno é que formou o nosso corpo. Então, aqui demonstra que o Eterno, quando fez o homem, ele já tinha, ou seja, quando fez o ser humano, quando fez o ser humano, ele já tinha colocado no ser humano, implantado naquele corpo, aquela alma vivente já estava naquele corpo, na sua estrutura humana, no seu chamado que os cientistas chamam de hormônios, cromossomas, na sua célula, já estava ali a mulher no homem. A mulher já estava no homem. O ser feminino já estava no homem, nos seus hormônios, nos chamados cromossomas, na sua célula produtiva, tá? Que esses hormônios são células, e é tão verdadeiro isso que nós podemos ver pela ciência, a ciência nos fala que só o homem, o sexo masculino, carrega os dois cromossomas, o cromossomas masculino e o cromossomas feminino. Por quê? Porque aqui está dizendo que ele fala assim, façamos a humanidade conforme a nossa imagem e semelhança. No versículo 27, ele vai dizer, portanto, Deus criou, ele está dizendo, Deus criou a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus, ele os criou-os macho e fêmea. Ora, nessa criação aqui, é a criação do Bará. Deus trouxe naquele corpo o ser vivo, a alma vivente, a alma humana. Então está implantado naquele corpo humano, naquele corpo masculino. Não está implantado ali só o sexo masculino, está implantado ali o sexo feminino. E a ciência prova isso, que no corpo do sexo masculino, no corpo do homem, do macho, está as duas células que definem o sexo da raça humana. Os cromossomas feminino e masculino está no sexo do macho, no sexo do homem. A mulher não tem, o sexo feminino não tem os dois cromossomas, que são os cromossomas que definem o sexo. Ela não tem. Ela só tem o cromossomas feminino. A ciência chama isso de
O cromossoma masculino chama de Y e o cromossoma feminino de X. E só quem tem esses dois cromossomas, essas duas células para definição do sexo, é o homem, mostrando que realmente a mulher foi feita naquele dia que ele fez o corpo do homem. Qual é a diferença do homem para a mulher? Nesse sentido, é que a mulher foi feita em outro dia? Não, a mulher não foi feita em outro dia. O corpo da mulher é que foi formado posteriormente, mas ela não, ela já está na célula produtiva do homem, ela já existe ali no homem, ela está guardada no homem. É como se fosse, para você entender, você vê que um engenheiro, um arquiteto, quando vão fazer um condomínio, um prédio, eles primeiro fazem o quê? A planta. Eles fazem a planta, faz todo o rascunho, todo o desenho. Aí, quando está pronto o desenho, aprovado, tudo certo, não tem mais nada a ser feito, vai para a mão dos profissionais que vão executar aquilo que já está pronto. Ou seja, o prédio não existe depois, o condomínio não vai existir depois, o condomínio já existe, porém agora ele vai ser trago à existência, ele vai ganhar modelação, ele vai ganhar forma. Tanto é que os profissionais que vai fazer esse trabalho não pode fugir da planta, porque é a planta que define o prédio, a planta que define aquele condomínio. Então nenhum profissional pode fazer nada à reveria, nada fora da planta. Então a planta, então o prédio, o edifício, o condomínio não está pronto depois, ele já está pronto antes dos profissionais trabalhar. O que os profissionais estão fazendo, pastor? Eles estão dando forma àquilo que já está feito. Então Deus já tinha implantado na célula do homem, nos seus cromossomas e na sua célula produtiva, esses cromossomas. Então, a mulher já estava ali, nele, plantada nele. Então, no dia que Deus formou o homem do pó da terra, e ele sopra neste homem o seu fôlego de vida, ali Deus já trouxe a construção da existência da humanidade. Entrou naquele corpo os dois sexos, dois gêneros, o macho e a fêmea. E isso está aqui no texto, ó. E a sua imagem os criou macho e fêmea. Tanto é que o ser humano feminino, ele é idêntico ao ser humano masculino. As diferenças são diferenças porque aqui é feminino, mas na questão da humanidade, eles são a mesma coisa. O que muda de um para outro é o quê? É o corpo, porque o Eterno fez o corpo a partir do homem, quando está dizendo aqui que ele colocou o homem no estado de inércia. O homem adormeceu, um sono profundo. O Eterno foi lá do seu lado e tirou a costela. Essa costela que o Eterno fez, no local ele fechou com a carne. Dessa costela, ele formou a mulher. Você, olhando o texto, nos dá a entender que quando ele vai formar a mulher, não é ali. O homem está dormindo, o homem não vê isso, o homem está num estado de inércia, o homem está dormindo, num sono profundo, porque o texto vai dizer que quando ele forma a mulher, ele traz a mulher para o homem, ele traz ela pronta, ou seja, ele tirou da costela do homem, ele tirou o cromossoma masculino, ou seja, o cromossoma feminino. Porque a ciência prova isso, que quando o homem e a mulher estão no ápice do seu relacionamento sexual, e nesse momento que o homem vem a ejacular, esses espermatozoides carregam os cromossomas tanto
masculino, feminino, aí depende, tem espermatozoide que só tem o cromossomas feminino, tem outro que só tem o masculino, e aquele espermatozoide que tem aquele cromossoma, o Y ou o X, aquele que penetrar no ovário, no útero da mulher para ser gerado, é que vai ser o sexo da criança. Ou seja, Y se unindo ao cromossomas feminino, saiu do homem o Y. E a mulher só tem um cromossoma, que é o feminino, o X. Y mais X é igual a um bebê masculino, um bebê do sexo macho, do sexo masculino. Então, Y mais X é igual a um ser masculino. Se do homem e penetrou na mulher, no seu ovário, e foi para o seu útero, para começar o processo da gestação, saiu do homem, o cromossoma, o espermatozoide está trazendo, aquele espermatozoide nele está se trazendo esse cromossoma X. A mulher já tem o X. X mais X é igual a um bebê do sexo feminino. Então, você percebe que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira, ela é tremenda. Então, do homem se define o sexo, porque quando Deus fez o ser humano, já colocou naquele corpo masculino a definição da raça humana. Por isso que Deus não precisou fazer Eva do pó da terra. Porque se Eva ela foi formada em outro dia, ela foi feita em outro dia, ela foi criada em outro dia, então o Eterno tinha que criar ela do pó da terra. Ele não criou. Porque o verbo aqui não é no criar. É o verbo de formar, de dar forma. Ou seja, ele não criou ela, ele deu forma àquilo que já existia na célula produtiva do próprio Adão, já estava nele. Tanto que vai dizer, olha só, então disse Deus, olha bem, quando ele deu um sono pesado no homem, e quando ele estava a dormir, Deus tirou de suas costelas, fechou com a carne o local de onde tirou, da costela que Adonai Deus tirou do homem, ele criou uma pessoa, ou seja, ele formou uma pessoa do sexo masculino, ele não criou, ele formou. Ou seja, ele deu molde, ele deu um corpo, ele modelou. Então, ele formou uma pessoa do sexo feminino. E aí Adão vai dizer assim, e trouxe para Adão, o homem do sexo masculino, trouxe para o homem. Então, o homem, todo alegre, ele diz assim, até que fim, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne, e ela deve se chamar mulher. Por que ela deve se chamar mulher? Ele vai dizer por que ela deve se chamar mulher, porque ela foi tirada do homem, então ela já existia, ela só não tinha ainda a existência do corpo, mas ela estava guardada, a planta estava guardada dentro do corpo do homem, dentro da sua célula produtiva, dentro dos seus cromossomas que está ali na sua célula produtiva. Então, ela foi tirada do homem. Se ela foi tirada, é porque ela já existia. Só que a existência da mulher aqui está no mundo virtual. Porque para consolidar a existência dela tem que ter um corpo. E o corpo eterno faz como? Ele forma o corpo da própria costela de Adão. Então ele forma o corpo, ele não cria um outro corpo. É por isso que o texto vai fechar dizendo assim, por causa disso, deixará o homem seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. Por causa do quê? Porque ela foi tirada dele. Ela é dele, ela pertence a ele, ela é o seu corpo, ela é o seu osso
porque ela foi tirada de si, ela é a sua carne. Ele mesmo fala assim, esta é osso dos meus ossos, esta é carne da minha carne. Porque ela deve se chamar mulher, porque do homem ela foi tirada. Então, é um mistério muito grande. Por isso que não tem como inventar a história aí que homem pode engravidar, tá entendendo? Não tem como. Mulher pode se engravidar sozinha, não. Ela vai ter que ter a participação do homem, de algum jeito ela tem. Nem que seja no laboratório, pegar o sêmen dele e implantar nela, tem que ter. Não tem como nascer nenhuma criança sem a participação dos cromossomas chamado Y e X, que define Y masculino, X feminino. E só o gênero masculino, o sexo masculino tem esses dois cromossomas na sua célula produtiva. E a mulher só tem o X. Mas é uma coisa tremenda, vamos ler aqui, a gente precisa andar, porque o assunto ele é muito grande, porque precisa dessas explicações para vocês entenderem. Olha bem o que eu vou ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 8. O homem não foi feito da mulher. Olha, o homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. Então, a mulher saiu do homem. Olha como a Bíblia é bem clara. Ela saiu do homem. Se ela saiu do homem é porque já tinha. Não se pode tirar nada de um lugar se não tem. Por isso que o verbo aqui é o verbo de formar, de dar molde, de dar modelo, e não barar, tá? Porque o barar é aquilo que não existe, e Deus trouxe a existência para habitar num corpo físico, e aí o homem foi feito alma vivente, e ali já estava, toda a raça humana já estava copilada, estava já nas entranhas do homem, toda a raça humana, daquele ser. Então está dizendo aqui, o homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Olha bem, a razão pela qual a mulher deve cobrir a cabeça e ter ligação com o fato de ela estar sob a autoridade dos anjos. No entanto, em união com o Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois da mesma forma que a mulher foi criada do homem, também o homem nasce agora da mulher. Olha que coisa. Por isso que Deus não faz exceção. Por isso que dentro da criação humana, o homem não está acima da mulher. Não está acima da mulher no sentido de estar se relacionando ela como um ser inferior. A mulher não é um ser inferior. A mulher é importante. Assim como o homem não veio ao mundo por causa da mulher, mas a mulher que veio por causa dele, porém, isso ocorreu com Adão e Eva. Mas dali em diante, a coisa foi diferente. Agora todo homem, todo ser vivo, todo ser humano vem do ventre da mulher. Então é bom se entender isso. Por isso que nenhum nem outro é maior do que um outro. Por isso que os dois têm que ser, está escrito lá. E o homem vai deixar seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, para que ambos sejam o quê? Uma só carne. Se é uma só carne, então não tem ninguém superior ao outro. Esse negócio de homem estar escrachando mulher, batendo na mulher, maltratando a mulher, como a gente vê aí. O camarada dorme com a mulher, vive com a mulher anos e anos, tem relacionamentos íntimos, sexuais com aquela mulher, e aquele camarada tem a coragem de arrancar a vida daquela mulher que ele se relacionou por diversas vezes com ela. Isso é um espírito cruel, demoníaco, e pessoas até religiosas cometendo esse tipo de ato, essas crueldades.
E a gente vê isso aí, porque as pessoas se julgam superior. Quando Deus criou o homem, está escrito lá, ele criou para ele dominar as coisas da criação, para ele ter autoridade sobre o mar, sobre os seres que vivem no mar, no oceano, sobre os seres que vivem no ar, sobre os seres que rastejam, sobre as plantações da criação, para ele ter domínio, ou seja, autoridade de administrar as coisas que foram criadas para o bem-estar dele, para ele ser o cuidador, o mordomo. E quando está se falando dele, está se falando da mulher, porque ambos são inteligentes, ambos foram feitos segundo a imagem e semelhança do Deus eterno, do Deus vivo. Está escrito lá, e Deus os fez à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então, Deus não fez o ser humano para dominar o outro ser humano, para escravizar o outro ser humano, para se impor com atitudes cruéis, covardes, escravistas, né, escravizando o seu semelhante. Então, no meio religioso, nosso meio chamado evangélico, tem muitos homens que lidam com crueldade com as suas esposas, as maltratam, vivem de aparência, são homens cruéis, que diante de público são uma beleza, mas nos seus convívios particulares, só Deus sabe o quanto são maus e perversos. Não faz o que a Bíblia fala, que a mulher é o vaso mais frágil, e nós temos coabitar com elas, com entendimento. O que é entendimento? Procurar entendê-la, procurar cuidar dela pelo simples fato, porque ela é o teu corpo, ela é a tua amada, ela é a tua esposa, ela é o teu osso, foi tirado de você, é os teus ossos, é a tua carne, tá? Você foi em busca dela, você foi deixar teu pai e tua mãe para ter a tua disjuntora, para ter a tua companheira, para ter sua esposa, porque você está sem uma costela, você precisa dela para te completar. O homem precisa da mulher para completar, para que eles sejam o quê? Uma só carne. E é isso que o Eterno quer de nós. Então vocês veem que a palavra do Senhor, ela é tremenda. E aí eu quero ler aqui em Timóteo, olha bem o que Timóteo fala, a epístola do apóstolo Shaul, que a gente chama ele de Paulo, na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo aqui é o versículo 13, olha só o que o versículo 13 diz da primeira epístola a Timóteo, o capítulo 2, porque Adão, na tua Bíblia está Adão, foi formado em primeiro lugar, viu? A forma de Adão foi em primeiro. O texto não fala que ele foi feito em primeiro. Está falando aqui no verbo da formação, a formação do corpo. Mas não o ser humano, a alma vivente não foi feita primeira, a alma do homem foi feita primeira e depois a alma da mulher foi feita primeira. Esse ser vivo não, quando o Senhor, o nosso Eterno, soprou naquele corpo que foi formado, que é um corpo masculino, ele soprou o seu Ruach, aquele ser se tornou alma vivente, ali já estava na sua estrutura de alma vivente, já estava ali nos seus cromossomas, o sexo feminino, para que o homem pudesse fazer o que o Eterno falou, crescer-vos e multiplicar, procriar. Então vamos lá, aí está dizendo, porque Adão foi formado primeiro, então o corpo de Adão foi formado primeiro, a seguir a mulher, ensine a seguir a mulher, Ravá, que a gente chama de Eva. Então o corpo foi formado de Adão primeiro, e aí é verdade, mas o ser humano não teve separação. Deus não fez o ser humano homem e depois foi fazer mulher. O que Deus fez
um em um tempo e o outro em outro tempo, foi o corpo, mas o ser humano já estava pronto, a mulher já estava desenhada, já estava feita, a planta da mulher já estava pronta, mas guardada no homem. Por isso que o Eterno tira a mulher do homem, por isso que o homem fala que ela foi tirada dele. Tem versões em português que fala, ela foi tomada, ela foi tirada, ela foi feita de mim. Então você percebe-se que aqui o texto está dizendo, porque Adão foi formado em primeiro lugar e a seguir Rava. Então é o corpo que tem seu tempo. O corpo do homem foi feito em um tempo e da mulher no outro. Mas a mulher, Deus já implantou na estrutura humana quando ele soprou o seu Rua, o espírito de vida. E quando eu quero terminar com tudo isso, isso tudo tem uma mensagem profética. E aqui eu quero terminar. É uma mensagem profética. Quando eu falo que a Bíblia não tem nada que se possa dispensar, toda a Bíblia é divinamente inspirada, ela está entrelaçada entre si. Quando eu falo isso, eu estou falando a verdade. Não existe na Bíblia texto isolado. Existe na Bíblia, ou seja, existe em nós a falta de compreensão do texto, ou por falta de conhecimento, falta de um estudo, falta de saber as suas prerrogativas originais, que é a mais importante, que nós evangélicos, chamados crentes, desprezamos. Infelizmente, a nossa cultura religiosa despreza o contexto original. A gente despreza o contexto original. A gente dá mais ênfase às cópias portuguesas, não que as cópias portuguesas, eu tenho muitas aqui, tá aqui, não que elas não sejam a Bíblia, elas são a Bíblia. Porém, tem algumas coisas aqui que elas fogem, não é culpa delas, é culpa dos copistas, dos tradutores, não da Bíblia. A Bíblia não tem culpa disso. Os tradutores que não souberam por alguma razão, ou por malícia, já falei, ou sem malícia, eu não sei, não vou aqui julgar, não vou perder tempo com isso, mas eles têm algumas coisas nas nossas Bíblias, na língua portuguesada, que ela não está com a fiel tradução lá no texto original hebraico. E eu não estou falando da Septuaginta não, porque a Septuaginta é uma cópia do hebraico. É uma cópia tanto do hebraico como do aramaico. A nossa tradução vem da Septuaginta, que é uma escrita grega. E a escrita grega não é original. O original está baseado no hebraico, principalmente o hebraico e também o aramaico, tá? Então a gente tem que entender isso, mas não é quer dizer que essa Bíblia tem que jogar fora. Inclusive eu vi num vídeo, eu não assisti até o final não assisti até o final, que eu não gostei da atitude. Um camarada que se diz judeu, né? Ele se diz judeu, ele estava dizendo lá no vídeo, mas eu não senti até o final. Eu olhei um pouquinho e ele estava com uma Bíblia da língua portuguesa e ele disse que ela não prestava, que ela era pagã e que ele ia jogar lá fora, que ele ia queimar, que aquilo ali é um paganismo, aquela Bíblia, né? Primeiramente quero dizer aos irmãos, os judeus não fazem isso. Os judeus não têm essa atitude. O povo bom é o povo judeu, o povo do Eterno, nossos queridos irmãos, os descendentes do nosso pai na fé e Abraão, os descendentes dele são pessoas boas, num todo. Não tem como dizer 100%, é claro que sempre tem pessoas erradas, mas dentro de um contexto, na maioria, são pessoas boas, honestas, verdadeiras, temente ao Eterno, são bênção para nós que somos os goim, os chamados gentios, que a gente despreza esse povo, tá bom? A gente despreza esse povo, habitam no nosso meio, muitos do nosso meio têm um sentimento de antissemitas, um sentimento ruim em relação a esse povo. Esse povo é bênção, eles são povo do Eterno, são escolhidos pelo Eterno para nos fazer conhecedor
as verdades do Todo-Poderoso, que não faz acepção de pessoa. Então, nós temos que acabar com essas implicâncias que o judeu não sei o que o judeu não presta, que o judeu é isso, é aquilo, aquela coisa antissemita que só a graça. Não, eles são bênçãos. E todo povo que entende que esse povo é bênção, que eles são, independente deles serem da linha ultra-ortodoxa ou ortodoxa, ou independente disso, todos eles são bênçãos, tá? São coisas, eles são uma joia para o mundo. O mundo é abençoado por causa de Israel, dos descendentes de Abraão. Eu quero deixar isso bem claro. Então essa atitude desse rapaz, nem sei se ele realmente é judeu, e tem gente que fala que é judeu e não é. Então nem sei se ele é, mas eu não cheguei a ver até o final se realmente ele queimou, rasgou, pisou na Bíblia, que era uma Bíblia, né, da nossa língua portuguesa. Eu não sei se ele fez isso. O que eu quero dizer é que o povo judeu não faz isso. O povo de Deus, esse povo, não é um povo agressor, tá? É um povo pacífico e abençoador. Quisera que as igrejas evangélicas do Brasil começassem a se aproximar aos nossos irmãos messiânicos, aos nossos irmãos judeus, que mesmo independente de crer em Yeshua ou não, mas os messiânicos crê, os nazarenos crê, mas tem alguns que não crê, que são da linha ortodoxa, dos rabinos ortodoxos, não crê, mas nem por isso eles deixam de ser. Eles são bênçãos, porque esse povo, eles têm promessa do Eterno sobre eles, e nós estamos sendo enxertados, fomos enxertados neles. Eles é a oliveira verdadeira, não é a igreja que é a oliveira verdadeira, não. Eu quero deixar bem claro, eu sou igreja, sou brasileiro, mas eu não sou a oliveira verdadeira. Eu sou o jambuzeiro que o Eterno, por sua graça e bondade, me enxertou neles, que é a oliveira verdadeira. E o nosso Senhor veio deles. O nosso Senhor é israelense, é um hebreu, é um descendente de Abraão, ele é da tribo de Judá, ele tem uma nacionalidade, ele tem uma cultura, ele é judeu. E ele falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Ele fala até no plural, ele não fala nem dele próprio, ele fala dos judeus. A salvação vem dos judeus. Por quê? Por causa do legado que o Eterno deu a essa nação chamada Israel. E ele é o cabeça de todas as coisas, o Messias, o Mashiach enviado. Então quero deixar bem claro isso, para que os nossos irmãos evangélicos no Brasil se despertem para buscar o verdadeiro ensino nas escrituras, no seu original, sem querer bagunçar com a Bíblia da língua portuguesa e querer jogar lá fora e achar que, e muitos aí dizendo até que a Bíblia portuguesa está endemoniada. Isso não existe não, tá? Não existe. Aqui está a palavra de Deus. Tá o nome aqui, Jesus. A Bíblia não tem culpa que os tradutores botou Jesus. O nome dele é Yeshua e a gente sabe quem é Jesus. Então não precisa estar aquele negócio não. Jesus é o Salvador. Sim, ele é o Salvador. Eu sei que ele é Yeshua. Eu chamo mais pelo nome dele, né? Pelo nome dele hebraico, Yeshua. Mas eu sei que um irmão falando Jesus, eu respeito, porque eu sei quem é o Jesus, tá? Da Bíblia, eu sei. Então não vamos querer ficar dando uma aí de fanático, não, tá? Vamos botar os pezinhos no chão. O que a gente precisa é buscar as verdades, e as verdades estão com o povo de Israel. Mas vamos lá. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas hoje a coisa tá boa, tá? O negócio tá bom, tá quente. Vamos lá. Aqui, ó. Yohanan, o evangelho do nosso Senhor Yeshua, segundo Yohanan. Yohanan, na nossa Bíblia portuguesada, é João. No capítulo 19, versículo 32 e o 33, diz assim, ó: e os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro homem que fora colocado em uma estaca ao lado de Yeshua. Pode estar na sua Bíblia, Jesus. Em seguida,
as do outro. Então quebraram de um e quebraram de outro as pernas. Aí o versículo 33. Mas quando chegaram a Yeshua, viram que ele já estava morto, por isto não lhe quebraram as pernas. Entretanto, versículo 34. Entretanto, um dos soldados perfurou o lado de Yeshua com uma lança, e de imediato saiu sangue e água. Aqui que eu quero fechar. Lembre-se que quando o Criador foi formar a mulher, trazer a mulher à existência física, ele colocou o homem no estado de inércia, em um sono profundo, e cerrou a sua costela ao lado, e dessa costela, quando ele fecha o local com carne, dessa costela ele forma a mulher. Aqui está dizendo que o soldado, para conferir realmente se Yeshua estava morto, ele o transpassa ao seu lado e desce ali tanto na frente como atrás, né? Desce sangue e água, né? Alguns dizem que na frente desceu sangue e atrás desceu água. Não sei a prerrogativa correta disso, confesso que não. O que eu sei é que a Bíblia diz que quando perfurou o lado, desceu sangue e água. Ali está demonstrando o quê? Que o Senhor está trazendo à existência o seu propósito com Israel e com as nações. Está trazendo à existência o quê? A esposa do Messias. Assim como o Senhor trouxe à existência, deu forma a Eva para ela estar diante do homem e ser a sua adjuntora, a sua companheira, o Eterno faz a mesma coisa. Isso é um ato simbólico profético. E o Senhor Yeshua foi furado ao lado para confirmar que Deus tem um plano, e esse plano está em vigor, nunca mudou. Desde a eternidade esse plano existia, e Deus traz a existência no seu Filho. Por isso que o Filho toma a forma de quê? Do Adão. O Adão perfeito, o Adão do Éden é Adão terreno, com corpo terreno, mas o Adão celestial, ele é espírito vivificante, ele é espírito que vivifica, ele é espírito que dá vida. Ele veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele tomou forma humana para que viesse consolidar a obra do Eterno. O povo de Deus tomou o quê? Posse de uma vez por toda. Tanto os judeus como os gentios tomou posse da posição de esposa de Yeshua, porque o seu lado foi furado, simbolizando que a igreja, ou seja, o povo de Deus, que desde a eternidade Deus já tinha eles, a existência do povo. A Bíblia diz que o povo do Eterno já estava pronto, já existia desde a eternidade. Então esse povo já existia, mas agora esse povo começa a tomar uma forma definitiva. Não que ele não tivesse uma forma, mas a forma dentro de uma prerrogativa definitiva. Ou seja, em Yeshua é unido todos os povos, é unido os dois homens, judeus e gentios, é unido nele para formar um corpo só. Para formar o quê? A esposa, a noiva, ataviada. O povo do Eterno foi dado ao próprio Yeshua. O próprio Yeshua vai falar isso diante do Eterno: eis aí os filhos que tu me deste. Então a igreja, a gente fala igreja, mas o certo é todo o povo de Deus. Porque quando a gente fala igreja, dá a entender que Israel está fora. Israel não está fora, porque igreja não existe sem Israel, e Israel não existe sem igreja. Ambos são uma coisa só, um povo só, um corpo só em Yeshua. Em Yeshua não há grego, não há bárbaro, não há livre, não há escravo, não há judeu, não há gentil. Em Yeshua somos um povo só,
comprado e lavado pelo teu sangue. Então eu quero que você entenda isso. O homem, sim, o homem, o seu corpo foi feito primeiro, sim, mas o ser humano não. O homem e a mulher foram feitos juntos. Só que quando o Eterno fez o homem e a mulher juntos, ele soprou no homem e ali se estabeleceu toda a estrutura da raça humana, nos cromossomas ali do corpo masculino, ali já estava implantado a mulher que posteriormente o Eterno tiraria para dar forma, para trazer o homem, para que ambos fossem um só corpo. E é isso que o Eterno está fazendo com o seu povo. O Eterno está dando forma escritural, bíblica, um nascimento novo para sermos a esposa do Cordeiro. Deus abençoe a você. Obrigado por você estar até agora conosco. Em nome de Yeshua, que o rosto do Eterno resplandeça sobre a sua vida e lhe dê a paz na pessoa de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.